Apocalipse, capítulo 2, fica na página 1343. E leamos. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquilo que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E nós acabamos de ler a carta que foi escrita à igreja em Pérgamo, e nós começamos a mensagem dessa carta na semana passada, e nós vimos que aquela parte boa, os elogios, as partes boas que Jesus tinha na carta. E seguindo o formato, sempre Deus traz o bom, o ruim, e depois ele traz a solução e a promessa. E seguindo esse mesmo formato, nós vamos então começar a falar sobre os problemas, ou a parte ruim da igreja. A parte boa nós vimos na semana passada. Então olhe comigo no versículo 14, onde fala o seguinte: Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e cometessem e que fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Bom, a primeira coisa que Jesus traz atenção aqui, e muitas vezes pode passar despercebido, e pode até parecer uma espécie de um elogio, uma coisa boa, quando ele fala: algumas poucas coisas tenho contra ti. E aí a gente pode cair na tentação de achar que isso é quase um elogio, né? Eu tenho poucas coisas. Não são muitas coisas, são poucas coisas. E de fato é melhor que seja poucas coisas do que muitas coisas. Mas note que o fato deles terem sido fiéis, lembrando que nós vimos até o versículo anterior, era Jesus trazendo elogios, era Jesus trazendo a parte boa. E aqui ele faz a mudança para a parte ruim. Então entenda que só porque eles têm coisas boas, elogios, e podemos aplicar para nós, só porque nós temos coisas boas, que nós temos sido fiéis em alguma área, tido feito coisas boas em algumas áreas, mesmo no caso deles, em circunstâncias difíceis, lembrando que eles habitavam no lugar que tinha o trono de Satanás. Havia perseguição, inclusive Antipas, que era o seu pastor, havia sido martirizado. Então, apesar de tudo isso, de todo esse elogio, isso não nos dá direito a entrar no erro. Não nos dá direito de falharmos em outras áreas. Jesus não está fazendo vista grossa. E muitas vezes nós caímos na tentação de achar que porque nós somos bons nisso,
nós podemos ser omissos naquilo outro. E isso aqui Jesus não está fazendo. Nós não podemos barganhar com Deus. Nós não podemos ser desleixados numa área só porque somos bons em outra área. Só porque nós lemos a Bíblia todos os dias, não nos dá direito de perder o culto. Eu não vou para o culto hoje, eu li a Bíblia todo dia essa semana, então não preciso, já foi. Eu já ganhei o meu elogio de Jesus. Eu orei essa semana, eu li. Então, o culto, deixa para lá, não preciso. Só porque eu sou honesto e sou ético, e eu não fiz nada de errado, não passei a perna em ninguém, então isso me dá desculpa de não evangelizar. Afinal de contas, eu fui bom em outra área, então eu posso ser desleixado nessa área aqui. Eu vim a todos os cultos, então eu posso talvez não colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Porque afinal, eu não perco um culto. Então, isso é bom. Então, por causa disso, eu vou me dar o direito de repente, desleixar em outra área. Não podemos fazer isso, não é isso que Jesus está falando aqui. Lembrando que a igreja em Pérgamo era uma igreja sofrida, perseguida, extrema dificuldade, mas ele falou, eu tenho algumas poucas coisas contra ti. Muito melhor do que ele falar, eu tenho muitas coisas contra ti, foram poucas coisas, mas isso não é um elogio, é Jesus chamando a atenção, mesmo apesar de tudo que você tem feito, da sua fidelidade, do que vocês padeceram, vocês ainda estão falhando nessa área aqui. Vocês ainda estão deixando a desejar nessa área aqui. Então, ele tinha contra eles, basicamente, duas coisas, que ele menciona. Um é que lá havia os que seguem a doutrina de Balaão e os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Nós já falamos sobre a doutrina dos nicolaítas quando vimos a carta para a igreja em Éfeso. E os nicolaítas, basicamente, eram pessoas, pelo nome da doutrina, Nico de dominar, laíta de ser o povo, eram pessoas que queriam dominar, controlar as pessoas através de suas posições ou influências ou ensinos. Tá? Então nós já cobrimos isso. Então vamos para o outro, que é a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão traz consigo uma breve explicação no versículo 14, que é causar tropeço. Assim como fala que eles, Balaque, a lançar tropeços diante do filho de Israel, para que comece sacrifício da idolatria e fornicasse. Então, essa doutrina de Balaão é basicamente a mesma coisa, é lançar tropeços. É você lançar armadilhas, é você criar dificuldades e problemas para que as pessoas na igreja, haviam pessoas que faziam isso. Havia pessoas na igreja que, de um modo ou de outro, não estavam ajudando, estavam causando tropeço na igreja, tentando dificultar, geralmente usando falsas doutrinas, falsos ensinos, querendo colocar pesos que não existem, expectativas que não são realistas, causando pessoas a tropeçar, a caírem e se afastarem de Deus. E lembrando aqui que Pérgamo ficava onde era o trono de Satanás. Então, havia muitos agentes de Satanás, provavelmente infiltrados na igreja. Pastor, mas isso é possível? Claro que é possível. Jesus contou aquela parábola que nós vimos algum tempo atrás, do joio e do trigo. Joio é joio, trigo é trigo. Então, haviam provavelmente pessoas aqui, e a igreja talvez ou não estava sabendo, não estava de olho muito aberto, ou talvez estava, mas fazia vista grossa. Mas seja lá qual for o motivo, era um problema que existia e Jesus está chamando a atenção. Olha, aí tem gente cometendo o erro da doutrina de Balaão e também o erro da doutrina dos nicolaítas. Então, nós precisamos entender que é possível haver isso. Porque essa carta não foi só escrita para a igreja em Pérgamo naquele tempo, mas para todas as igrejas em todos os tempos, ou seja, para todos nós. Então nós temos que ter muito cuidado para não ter alguém infiltrado aqui tentando ensinar. No momento nós não temos, mas já houve momentos no passado onde houveram pessoas assim e elas foram prontamente, sumariamente tratadas e não incomodaram mais. O problema é quando você não trata, quando você deixa, como se fosse um câncer, uma infecção passar.
Agora, quando se fala sobre culto de Satanás, lembrando que é um lugar onde havia isso, em Pérgamo, mas o culto de Satanás sempre vai envolver duas coisas. Uma coisa, idolatria e fornicação. Se você chegar no Velho Testamento, essas duas coisas andavam lado a lado. E não é à toa que hoje em dia nós temos exatamente a mesma coisa ocorrendo. Uma outra face, outra perspectiva em relação à doutrina de Balaão é que Balaão se vendeu. Lembrando que ele foi oferecido grandes quantias, ele teve a audácia de ir para Deus e falar: Deus, olha, o rei aqui me ofereceu tanto para eu amaldiçoar o povo. Posso fazer? Eu devo fazer isso? Deus falou o quê? Claro que não, Balaão. Tá maluco? Claro que não. Aí ele voltou e falou para Balaque: ó, Deus falou que eu não posso. Aí depois Balaão voltou para Deus e falou: ó Deus, ele me ofereceu de novo. Devo aceitar? Sabe qual foi a resposta de Deus? Foi assim: vá. Ele falou: vá. Nesse tom, assim, nesse tom. Você não entende porque você não entende o hebraico e as nuances do... Estou brincando. Mas basicamente Deus falou: vá. Ele falou: eu já disse que não, mas você está perguntando de novo? Vá. E ele foi. O que aconteceu com Balaão? Ele morreu junto com os inimigos de Deus na batalha. Ele tomou o lado, tomou o lado do inimigo de Deus e acabou morrendo na batalha, junto. E como os inimigos de Deus, ele se tornou um inimigo de Deus. Então, quando fala da doutrina de Balaão, não é só causar tropeço, não é só causar escândalo, mas a questão de se vender. E muitas vezes, igrejas ou pessoas na igreja querem se vender. Como assim? Vou dar um exemplo. Talvez não seja financeiramente. Mas quando começamos a igreja aqui, vieram várias pessoas que não eram da igreja, estavam visitando a igreja, visitaram algumas vezes e disseram: pastor, eu sei como encher essa igreja aqui. Eu falei: não me digas. Olha, se botar um grupo de louvor aqui, bem animado, e não sei o que, vai encher a igreja. Eu falei: não estou interessado em encher a igreja. Quem vai encher a igreja é Jesus, a igreja é dele. Eu não vou me vender. Isso seria se vender. É você fazer um conchavo, você entrar em acordo com as coisas erradas para encher a igreja. Tínhamos uma vez aqui uma irmã, muitos anos foi membro aqui da igreja, ela só se mudou e se afastou, mas ela falou que antes de vir para cá, ela ia para uma outra igreja, eu não sei exatamente onde, não interessa, mas ela estava incomodada com o rumo que a igreja estava tomando. E ela foi e falou com o pastor e disse: pastor, a igreja está ficando muito animadinha, está parecendo um show de rock. Aí a resposta que ela me relatou que o pastor deu, eu falei: irmã, mas veja como a igreja está cheia. Sabe o que é isso? É se vender. Você vai mundanizar a igreja para atrair pessoas. Sabe o que é isso? É você se vender. Igreja é igreja, gente. Mundo é mundo. A igreja nunca deve ser confundida com um show de rock, com um bar. Eu já dei esse exemplo várias vezes. Muitas vezes aqui, saindo aos redores da igreja, num sábado à tarde, a gente ouve uma batucada, pensa que é um bar ou uma festa, quando vira, não, é uma igreja. Todo mundo dançando, batucada. Você não diria que é uma igreja. Sabe o que é isso? É se vender. Para atrair o mundo, atrair pessoas, encher a igreja, fazemos qualquer negócio. Isso seria também considerado doutrina de Balaão, que se vendeu, que aceitou dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. E quando você troca as verdades e as doutrinas de Deus para encher a igreja, ou seja lá o que for, para aumentar a arrecadação da igreja, não interessa o que seja. Tá? Isso é o que? É doutrina de Balaão. Você está negociando, está vendendo. Então, cuidado para a gente não acabar seguindo a doutrina de Balaão, que seria lançar tropeços, incentivando as pessoas ao erro, dando um mau testemunho, glorificando ou normalizando a rebeldia, tudo em nome de algum proveito, lucro, ganho, seja lá o que for. Então, temos que ter cuidado com os nicolaítas, que querem dominar as pessoas. Tá? O papel do pastor e da igreja não é dominar ninguém. Tá? Muitas vezes, talvez você já ouviu aqui: a sua igreja proíbe, o seu pastor proíbe você de fazer isso, é? Tem igreja que proíbe. Aqui ninguém proíbe nada. Agora, aqui a gente ensina a palavra de Deus. Aí você decide. E você arca com as consequências também.
não eu. Eu vou arcar com as consequências se eu não ensinar. Mas uma vez que é ensinado e mostrado, bom, aí é com cada um. Mas tem igreja que gosta de controlar. Vai perder a salvação, vai não sei o que mais. Vai. Isso é nicolaíta, é doutrina de nicolaíta e misturado aqui com a doutrina de Balaão. Mas quando tem esses problemas, como sempre, Jesus sempre traz a solução, que é justamente a próxima parte da carta, que é a solução que Jesus traz para o problema. Então ele elogiou a fidelidade, a produtividade, né? Mesmo ante muitas dificuldades que estavam num lugar muito perverso, influências satânicas, o trono de Satanás, onde ele habita, diz na carta. E a solução para isso, versículo 16, arrepende-te, pois, simples. Qual a solução? Arrepende-te. Dê uma guinada, mude. Lembrando que o arrependimento começa aqui, ó. Começa na mente. Nós temos que mudar o nosso modo de pensar e raciocinar. Enquanto a gente não muda, enquanto a gente acha que é normal, que é aceitável, a gente não vai mudar nossas ações. Toda mudança começa aqui. Por isso que lá em Romanos 12, versículo 1, fala que nós vamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Sem você renovar, mudar a mente, não tem mudança nenhuma. Tá? Então, arrepende-te, pois. Quando não, esse quando não quer dizer ou seja, se não, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A solução é simples, arrepende-te, tá? Não é um sentimento, não é um temor, é ação. É ação. É você fazer alguma coisa concreta, uma mudança concreta. Não é só pensar um dia, eu sei que eu preciso. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando gera alguma mudança, tá? Advindo de um coração mudado. Mas a convicção pela pregação de Deus, pela Bíblia, é porque ele falou aqui, batalharei com a espada da minha boca. O que é a espada da boca de Jesus? É a palavra, nós sabemos que é a palavra de Deus. Então Deus vai vir batalhar contra eles com o quê? Com a palavra de Deus. E como é que a palavra de Deus é usada? Pregada. Então ela tem que ser pregada, tem que ser praticada, tem que ser ensinada. Tá? Como Jonatã foi para Davi e falou, quando ele matou Urias, ele falou, tu és um homem. O que era aquilo? A palavra de Deus. Foi lá e falou. Então, Jesus vai usar a sua palavra. E a palavra de Deus, ela tem dois efeitos. Ela tanto atrai quanto afasta. A palavra de Deus atrai quanto afasta. Por exemplo, Isaías 55, versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então a palavra de Deus, ela nunca não tem efeito quando é pregada. Ou ela vai atrair, ou ela vai afastar. Como assim? Se eu prego a palavra de Deus e você a ouve, vai ter duas possíveis consequências. Ou aquilo vai te atrair, ou aquilo vai te afastar. Tem muita gente que vem para a igreja, ouve alguma coisa e fica ofendido, sai, chateado. Eles não saíram edificados. Por quê? Porque aquilo trouxe convicção. Em vez de abraçar a convicção, eles rejeitaram, então afastou. Então, ou ela vai, você vai ouvir a palavra de Deus, aquilo vai te atrair mais perto de Deus, ou vai te afastar de Deus. Ela nunca vai ter um efeito nulo, ela nunca não vai ter efeito nenhum. Ela vai atrair ou vai afastar. Ela vai construir ou vai edificar. Ela vai trazer convicção, vai trazer conforto. Ela vai encorajar ou vai desanimar. Tudo de acordo com a nossa reação ao ouvir a palavra de Deus. Então aqui Jesus falou, eu batalharei com a palavra, com a espada na minha boca. Então essas pessoas ou vão ser ajudadas, ou elas vão ser afastadas. Ou elas vão se aproximar de Deus, ou elas vão se afastar mais ainda de Deus. Isso é um efeito. Tá? Então, se você está incomodado e fugindo da palavra de Deus e evitando a palavra de Deus, como é que se evita a palavra de Deus? Bom, você não vem para o culto.
Você não escuta a palavra nem no culto, e talvez você não veio por algum motivo, mas você não escuta ela depois. O que é isso? É fugir. Tá? Aqui eu não sei se toda igreja faz isso, eu sei que a nossa igreja faz isso, porque são muitas igrejas que fazem isso, mas tudo que é ensinado, pregado aqui na igreja é disponibilizado. Então, se por acaso você não pode vir ao culto por um motivo maior, e motivo maior é cadeia ou morte, tá bom? Cadeia ou morte. Fora isso, não tem desculpa. Mas se por acaso você não pode vir para o culto, você pode ver a mensagem depois. Ou você estará o quê? Fugindo. Lê a Bíblia. Pastor, é que eu não consigo ler a Bíblia. Você não consegue ler a Bíblia ou aquilo lhe traz convicção? E aquela palavra, em vez de te atrair, está lhe afastando de Deus. Porque a palavra de Deus nunca fica sem efeito. Você nunca lê a palavra e está exatamente a mesma pessoa depois que você leu do que você era antes. Ou você vai estar mais próximo de Deus, com mais sede de Deus, com mais vontade de Deus, ou você vai estar com menos vontade, menos sede e vai querer se afastar de Deus. Porque a palavra de Deus sempre tem um efeito. Ou ela atrai ou ela afasta. Tá? Então, se a gente está fugindo da palavra de Deus e justificando, então pode ser que estamos fugindo de fato. Porque o efeito da palavra de Deus, em vez de nos atrair, está nos afastando. E a palavra é a mesma. Eu posso pregar a mesma mensagem aqui, pode atrair um e afastar outros. Nada contra as pessoas que estão aqui desse lado, foi simplesmente atrair um e afastar outros. Pronto, vamos ter confusão depois. É a mesma mensagem, é a mesma palavra, mas o efeito é diferente em pessoas diferentes. Por quê? Vai depender do nosso coração. Aqui Jesus falou que vai batalhar essas pessoas que seriam os nicolaítas, os que seguiam a doutrina de Balaão, que ele irá fazer alguma coisa, vai fazer batalha. E é uma batalha. Quando você ouve a palavra de Deus, é uma batalha que ocorre nos nossos corações. Porque uma parte de nós, se você for salvo, vai estar ouvindo aquilo e vai estar, talvez, até entendendo e gostando e querendo aquilo, mas tem uma outra parte dentro de nós. Nosso velho homem, a velha carne, vai estar ouvindo aquilo e vai estar assim, ó. É uma batalha, uma luta. Como fala em Gálatas, que a carne e o espírito estão em contenda constante. E essa contenda, o que acontece quando a gente ouve a palavra de Deus, nós podemos abraçar ou rejeitar. E aquilo vai nos atrair ou nos afastar, mas é uma batalha, é uma guerra que está acontecendo. Então nunca pegue sua Bíblia, nunca ouça a mensagem, nunca venha ao culto achando que nós não vamos ter essa batalha dentro de nós. Agora, quando a nossa carne está fraca e o espírito está forte, então a gente tem mais vitórias nessa batalha. Mas quando é o inverso, então nós temos mais derrotas. Então, é uma situação muito ruim e quando as pessoas estão tendo essa contenda e perdendo. Tá? O ideal é a gente estar sempre vencendo e ganhando, é claro. Mas essa é a solução que Deus dá. Arrepende-te, e é usando o quê? A palavra de Deus, que Deus vai usar, e se for o caso, vai fazer batalha. Nós devemos estar fortes espiritualmente para vencermos essas batalhas. Porque se a gente não ficar forte espiritualmente, se ficarmos fortes carnalmente, nós vamos derrotar. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e assim vai. A coisa não vai mudar um dia sozinho, vai mudar quando a gente decidir, como a Bíblia fala, arrepende-te. Mude o seu pensamento, mude o seu modo de raciocinar, de pensar. Porque toda mudança começa com a renovação da nossa mente. E a pessoa pode ser salva e ter uma mente não renovada. Infelizmente é uma realidade. Salvação ocorre no espírito da pessoa. A renovação da mente ocorre na alma. São duas coisas separadas. Você pode ser salvo e não ter a mente renovada. Tá? Então, vamos manter isso em mente. Aí nós temos, por último, uma promessa. Né? Sempre Deus traz o elogio, as coisas boas, Ele traz as coisas ruins, as broncas, Ele traz a solução e sempre traz no final uma promessa que nós vimos aqui no versículo 17. Que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Como em todas as 7 cartas, essa é a terceira, mas não é exceção, as outras também têm isso.
na promessa: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos? Todo mundo tem ouvidos. Tá? Então todo mundo ouça. Você está ouvindo? Então ouça, escute. Quem tem ouvidos, ouça. Qual é o prêmio dessa promessa? Como já vimos antes, não se trata de salvação, tá? Porque salvação não é um prêmio, salvação é um dom gratuito, é um presente. Mas aqui fala que o prêmio é comer do maná escondido, maná escondido. Essa palavra escondido é a palavra grega krupto, que é derivado de uma outra palavra grega chamada cripto, que significa secreto ou escondido. Cripto, secreto ou escondido. Por exemplo, nós temos em português criptografia. O que é isso? É uma coisa escrita que ninguém entende direito. Está escrito, criptografia. Está lá, estou vendo, mas ninguém está entendendo. É usando símbolos, ou usando uma linguagem diferente, usando códigos. Tá? É algo criptográfico. Nós temos criptologia, que é justamente o estudo de textos que ninguém entende, tá? Ou textos secretos. Ou seja, algo que é cripto, algo escondido, secreto, ou seja, não é para todos. Não é para quem quer, para quem pode. É algo secreto. Por isso que fala maná escondido, cripto, secreto. Tá? Está escondido. Escondido de quem? Bom, escondido de muitos, a maioria, de todos. Mas aí ele fala sobre maná. Nós sabemos que maná é um alimento. Sabemos que maná é um alimento divino que caía do céu no deserto para alimentar o povo hebreu ao atravessar. E nós sabemos por Hebreus 5,15 que a palavra 5,14 que a palavra de Deus é comparada com o alimento, onde fala Hebreus 5,14, mas o mantimento sólido, isso é comida, tá? Sobre comida. O mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então aqui está falando sobre o alimento. Essa palavra mantimento quer dizer comida, quer dizer alimento. Mantimento aqui quer dizer alimento. Então é um alimento sólido. Se você ler ao redor do texto em Hebreus 5,14, ele fala sobre o leite. Fala que criancinhas espirituais se alimentam do leite. Aí fala sobre o alimento sólido para os perfeitos, ou seja, os maduros, os que já amadureceram espiritualmente. Então, o crente, quando ele é imaturo, seja porque nasceu de novo semana passada, ou talvez nasceu de novo faz 10 anos, mas nunca cresceu espiritualmente, nunca amadureceu espiritualmente, não conhece as doutrinas e a palavra de Deus, não tem um caminhar com Deus. O que acontece é que aquele crente, ele é o quê? Ele é imaturo. Então, ele só vai poder lidar com o leite, com o beabá, com o feijão com arroz, com o ABC, com os rudimentos da palavra, como lemos lá em Hebreus 6, os rudimentos, as coisas mais básicas. Ele não vai entender algo mais, não vou dizer complexo, mas algo mais maduro, algo mais sólido. Por quê? Porque se eles estão ainda mal digerindo o leite, se você servir um mantimento sólido, tá? Se um bebezinho que está ainda só tomando leite, só mamando, aí você chega lá, pega uma picanha, corta ela e bota na boca da criança, a criança vai engasgar naquilo, não vai aproveitar nada. Apesar de ser uma deliciosa, suculenta picanha, bem feita, mal passada, gordurosa, com salzinho grosso, deliciosa, para o bebê não vai servir de nada aquilo. Por quê? Porque é mantimento sólido e bebê não tem como. É a mesma coisa com crente, com bebê espiritual. Quando eles são encarados com algo sólido, uma doutrina mais avançada, mais forte, mais profunda, eles não vão suportar aquilo, não vão aproveitar aquilo. Porque estão no leite ainda, porque são imaturos. E aqui fala, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Agora, quem são os perfeitos? Aí continua. Os quais, em razão do costume, ou seja, os perfeitos, os maduros, são pessoas que têm um certo costume, hábito.
É cotidiano, é normal, é diário, é constante. É o normal, é a norma para eles. Tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, os maduros são aquelas pessoas que praticam o bem e seguem o bem e obedecem a palavra, recebem o mantimento, aplicam aquilo, crescem espiritualmente. Então eles criam um sentido de discernir. É como se fosse um sentido extra. É o que eu expliquei várias vezes, mas tem inteligência, você saber ler. Você vê uma situação e você consegue enxergar o que está de trás. Você está lendo entre as linhas. É o significado de inteligência. Interleger, de ler, inteligência, a habilidade de ler entre as linhas. Você imagina as linhas como se fossem as frestas. Você tem aqui, digamos, uma parede feita de tábuas. Tá? Se você ficar aqui, você não consegue discernir o que está atrás das frestas, porque você está vendo a parede. Mas aquela pessoa que tem inteligência, ela tem capacidade de se aproximar, olhar pelas frestas e ela consegue enxergar aqui de perto o que está acontecendo do outro lado. Tá? Então, isso seria a habilidade de discernir o bem quanto o mal. Qual a grande vantagem disso? Você evita o mal. Você não entra de gaiato numa situação perigosa, uma situação prejudicial. Por quê? Você já está discernindo. Por quê? Pelo costume. Você sabia que nos Estados Unidos, o serviço secreto americano, ele é responsável por várias funções. Uma delas é dinheiro falso. Eles protegem o presidente, políticos, tem uma série de coisas, mas uma das tarefas é lidar com dinheiro falsificado. E o treinamento para essas pessoas é o seguinte, eles passam horas e horas e horas, dias e dias, manuseando dinheiro. Pegam o dinheiro, sente o peso, contam o tato, o cheiro, a superfície. Eles passam horas e horas só manuseando. Por quê? Porque o dia que eles pegam um dinheiro falso, na hora, eles dizem, opa, tem alguma coisa errada aqui, está muito liso, está muito áspero, está muito fino, está muito grosso, essa tinta está muito clara, está muito escura, tem alguma coisa errada. Né? Eles percebem, por quê? Porque por motivo do costume, do uso, do hábito de manusear o dinheiro verdadeiro, isso não é uma ilustração bonita, é fato. Tá? É fato. Devido ao constante uso, quando eles pegam uma nota, eles sabem dizer na hora, não, isso aqui é falso. Não precisa ter caneta, segurar na luz, passar a maquininha. Não, eles pegam, eles já percebem na hora. Não, esse papel tá, a gramatura está errada. Eles sabem. O crente que, por motivo de costume, se alimenta do alimento sólido e obedece, aplica e faz o bem, ele desenvolve esse sentido de discernir o certo e o errado. E diz aqui, esse é o maná escondido. O alimento espiritual que não é para todos, é só para aqueles que, por razão do costume, é aqueles que são maduros, aqueles que são exercitados e habituados, eles já sabem o que é certo e errado. Eles já sabem discernir uma situação. Nós não precisamos perguntar para alguém. Por quê? Eu sei que isso é errado. E muitas vezes, tem pessoas que não vêm perguntar conselho para o pastor ou para um outro irmão da igreja, porque no fundo, eles sabem que é errado. Eles já sabem que é errado. Eu devo ir para a igreja hoje, pastor? Você acha que eu vou dizer o que para você? Está internado? Não. Está morto? Não. Então vem para a igreja. Pastor, eu devo evangelizar? Deixa eu pensar. Você não pode vir sábado, o dia tem 7 semanas, 24 horas cada dia. Escolha um dia, uma hora. Mas vá. Mas muitas vezes a gente já sabe. Mas entenda, muitas vezes a gente pode cometer um erro porque nós não sabemos. Porque nós não temos esse sentido, nós não temos esse maná escondido. Agora, é escondido, mas Deus pode dar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. Quem vencer? Aquele que se arrepender, no versículo 16. Arrepende-te. E quando não,
batalharei contra eles, batalharei com a espada da minha boca. Então, o arrepender está ligado com a palavra de Deus. E aquele que vencer a batalha, aí vem o 16, aquele que vencer a batalha é aquele que vai ter de comer do maná escondido. Por quê? Porque aplicou a palavra. A palavra veio, não foi rejeitada, não foi afastada. A pessoa abraçou e aquilo não afastou, aquilo atraiu. Ou seja, venceu. Venceu, a palavra de Deus transformou aquela vida porque foi aplicada. E aquele que vencer, aquele que deixar a palavra de Deus transformar, ele terá o quê? O maná escondido. Jesus falou que vai dar o maná escondido. O que é o maná escondido? Esse discernimento, que não é para todos. Por isso que é escondido, porque não é para todos. O maná no deserto era para todo mundo. Todo o povo saía de manhã e de tarde, estava para todo mundo, não estava escondido, estava tudo quanto é canto. Mas tem um alimento divino, um mantimento divino que é secreto, é escondido. Por quê? É só para aqueles que vencem, aqueles que permitem a palavra de Deus fazer a mudança na vida deles. Esse é o prêmio que Jesus está prometendo. Aí, o maná escondido. Segunda coisa, uma pedra branca. Hoje, pastor, uma pedra branca? O que quer dizer isso? Naquela época, se você fosse acusado e julgado de algum crime, ao ser inocentado pelo juiz, você recebia uma pedra branca, indicando que você não era culpado. Você está inocente, está livre, pode ir embora, está aqui a sua pedra branca. Quando você era culpado, você recebia uma pedra preta. Ou seja, você é culpado. Vai preso, vai ser executado, enfim. Então, quando fala aqui, dar-lhe-ei de comer no maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, está dizendo, você será inocentado do quê? Daquilo que você se arrependeu. Lembra o versículo 16, que é o anterior, fala, arrepende depois. Então, aquela pessoa que se arrepende não vai ser tido como culpado dos erros cometidos. Lembrando, isso aqui não é salvação, gente. Está falando sobre salvação. Que está dizendo, vocês que fizeram coisas erradas, talvez vocês estavam envolvidos com os nicolaítas, com o doutrina de Balaão, ou seja, você tem que se arrepender. Quem tem que se arrepender é que está fazendo alguma coisa errada. Então, aqueles que se arrependem, apesar de tudo que você fez, vai receber uma pedra branca. Ou seja, você não vai cumprir pena, não vai ter castigo, não vai ter consequência. Sabe o que é isso? Quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que se arrepende e deixa, encontrará o quê? Misericórdia. É a pedra branca. É a misericórdia. Misericórdia é diferente de graça. Graça é quando nós recebemos o que não merecemos. Como salvação. Nós não merecemos, nós recebemos. Misericórdia é parecido, mas é diferente. Misericórdia é quando nós não recebemos o que nós merecemos. Então nós somos salvos tanto pela graça quanto pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque nós recebemos a graça, recebemos o que nós não merecemos, e a misericórdia é que nós não receberemos o inferno pelo que nós merecemos. O inferno, que todos nós somos pecadores. Então, essa pedra branca se refere à misericórdia de alguém que não encobriu suas transgressões, se arrependeu, deixou que a espada da boca de Jesus, a sua palavra, tomasse efeito em sua vida, houve uma mudança, ele será dado maná escondido, maná secreto, e uma pedra branca, ou seja, misericórdia. Você não vai ter que passar pelas consequências do seu pecado. Por quê? Você de fato se arrependeu. E esse é o grande segredo da vida cristã. Se nós reconhecemos e arrependemos e mudarmos, nós podemos nos desviar das consequências daqueles pecados. Duas pessoas cometem o mesmo pecado. Uma se arrepende e deixa, encontra misericórdia. Não precisa passar pelo sofrimento e o preço daquele pecado. Outra pessoa se arrependeu, confessou e deixou. Cometeram a mesma ofensa. Um não se arrependeu, o outro se arrependeu. Um vai colher as consequências e o outro não. Qual a diferença? A pedra branca, que é para aquele que reconhece, confessa e deixa. O que mais vai receber? Um novo nome.
Então vai receber maná escondido, a pedra branca e o novo nome. O que tem isso a ver com o novo nome? O novo nome é simbólico de um novo começo. Ou seja, está ligado com a questão da pedra. O que você fez não interessa. Você se arrependeu, você pegou a palavra de Deus, aplicou, mudou. Aqui está o maná escondido, aqui está uma pedra branca e um novo nome, ou seja, um novo começo. Nós vemos isso, por exemplo, na vida de Abraão. De Abrão ficou Abraão. Jacó virou Israel. Saulo virou Paulo. Marca o quê? Um novo começo. Então Jesus está falando, vai ser um começo novo, você vai ter um novo começo, vai ser tudo passado em branco, você vai começar do zero. É o que nós podemos ter, se o quê? Ao que se arrepender. Arrepende-te, pois. Nós podemos, então, se esquivar das consequências, receber a misericórdia de Deus e um novo começo, como se nada tivesse acontecido. A não ser que a gente volte e regrida e cometa os mesmos erros. Aí começa o ciclo tudo de novo. Né? Lembrando que o segundo estado é pior do que o primeiro. Lembra aquela história que Jesus falou que um homem tinha um espírito imundo, aí ele saiu, a casa estava limpa, arejada, aí ele foi embora, lugares desertos, juntou 7 piores do que ele, voltou e fizeram a habitação. O segundo estado é pior do que o primeiro. Então, quando a casa está limpa, você recebeu o maná secreto, recebeu a pedra branca, recebeu um nome novo, mantenha a casa limpa. Mantenha a casa protegida. Ah, mas se eu errar, eu posso? Pode. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Mas lembre-se, o segundo estado é pior do que o primeiro. E o terceiro é pior do que o segundo, e assim por diante. E o terceiro é pior do que o segundo, o quarto pior que o terceiro, o quinto pior que o quarto, e assim vai. Então não fique achando que só porque podemos começar de novo, vai tudo ficar pimba, limpinho, beleza. Não. Sempre haverá uma consequência. Mas, e aí fala, um novo nome que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Isso indica uma intimidade pessoal. Aquele que recebe sabe, e Jesus sabe que deu um novo nome. Então isso mostra o elo e ligação individual e íntima que se tem com Deus. Para quem? Para aquele que se arrepende. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. Em breve. Só que lembre-se, o breve de Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Jesus falou, em breve voltarei. Bom, já passa de 2.000 anos e ele não voltou ainda. Então, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, a gente pode achar, em breve voltará, mas já faz 10 anos, 20 anos. Não pede para esperar. O dia vai chegar. Em breve virei. Ele vai vir um dia. E vai fazer batalha com a palavra da sua boca. E aquele que se deixa, então, vencer pela palavra, então, ele vai ter um maná escondido, vai ter uma pedra branca, um novo nome, e vai ter uma intimidade. Ou seja, você vai estar pronto, o seu relacionamento zerado. Mas tudo isso depende do quê? Arrepende-te. Arrepende-te. E é conosco. Então, relembrando que essa mensagem não é unicamente para a igreja e os crentes em Pérgamo no primeiro século. É para nós também. Para essa igreja e para nós como pessoas, indivíduos. Temos que aprender com essas cartas que foram entregadas. Então, qualquer igreja ou crente que esteja contaminado pela doutrina errada, como era o caso dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, tá? Qualquer que está em convivência de influência satânica, ou opressão satânica também vale. E entenda, Satanás é muito sutil. Muitas vezes estamos sob influência e opressão satânica, a gente nem percebe. A gente imagina que vai ser assim, nós vamos, primeira coisa, bom, eu vou sentir o cheiro de enxofre, primeira coisa, cheiro de enxofre, e vai ter um monte de mosca, e um cheiro horrível de, sabe o que é isso? Está assistindo muito filme, tá? O diabo, ele se transfigura num anjo de luz, para quê? Para enganar quem? Os trouxas, que não conhece a palavra de Deus. Satanás não vai aparecer para você com 2 chifrinhos, um garfo na mão, balançando aqui o rabo com a ponta aqui, dizendo, todo de vermelho. Não é assim que ele vai aparecer. Ele vai se transfigurar no anjo de luz. O nome de Satanás era Lúcifer, o portador de luz.
se transfigura num anjo de luz. Então, ele é muito apto em disfarce. Tá? Mas nós temos que entender que nós devemos julgar nossa situação pelas consequências à luz da palavra de Deus. Mas vamos aplicar essas mensagens não só à nossa igreja, mas a nós, que compomos esta igreja.